Não estou entendendo essa cadeira, parece. Ou eu diminuí a cadeira. Mas se eu levantar ela, eu não consigo, não alcanço o microfone. Ó, não alcanço o microfone. Senhores vereadores, público presente, imprensas, internautas, iniciamos neste momento a 15ª sessão legislativa de 2015. Agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão. Solicito ao senhor secretário que efetue a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Assim farei, senhor presidente. Vereador Carlos Eduardo Zamparete da Silva. Presente. Vereador Clodoaldo de Medeiros. Presente. Vereador Edson José Firmino. Vereador Heraldo Pereira da Silva. Presente. Vereador Evandro Souza de Almeida. Vereador Gelson José Bento. Vereador Gilson Paz Vieira. Vereador Jair dos Passos Cascais. Presente. Vereador João Gonçalves Fernandes, está ausente com justificativa. Vereador Joel Geraldino de Almeida. Presente. Vereador Júlio César Ângelo Rodrigues, presente. Vereador Lucas de Souza Meraldino. Vereador Luiz Gonzaga dos Reis. Presente. Vereador Matusalém dos Santos. Presente. Vereador Newton de Campos. Presente. Vereador Paulo Henrique Lúcio. Presente. Vereador Vanor Rosa. Presente. Deu quórum, senhor presidente. Senhor presidente, temos um ofício, número 3/2015, ao excelentíssimo senhor Jair dos Passos Cascais, presidente da Câmara Municipal de Tubarão. Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste justificar a ausência do vereador João Gonçalves Fernandes, PSDB, nas sessões do dia 23 e 26 de março, no corrente ano, em virtude de estar participando de reuniões e audiências em Brasília para tratar de assuntos relacionados a Santa Catarina, em especial de Tubarão. Sendo isso que a oportunidade nos oferece, reiteramos protesto de consideração e respeito, subscrevendo-nos atenciosamente Sandra Mello, secretária parlamentar. Convido a todos os presentes para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao vereador Vanor Rosa para que possa efetuar a oração dessa sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, secretária presente, povo que nos acompanha esta noite, a oração do dia de hoje, nos diz assim: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Fazem maravilhosas as tuas
beneficências. Ó tu, que livre aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Amém. Senhor presidente, questão de ordem, queria registrar minha presença em plenário. Também registrar a presença do vereador Edson Firmino. E do vereador Evandro Almeida aí já fez sinal. Conforme os artigos 165 e 172 do Regimento Interno da Câmara, coloco em apreciação a ata da 14ª Sessão Ordinária de 2015, realizada no último dia 23 de março. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Considera-se aprovada a ata da 14ª Sessão Ordinária de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes recebidos para esta sessão. Senhor presidente, recebemos da Prefeitura Municipal de Tubarão diversos ofícios em respostas e requerimentos que já estão à disposição dos vereadores, bem como ofícios encaminhados com projetos de leis relativos aos convênios. Também temos ofício número 17/2015 em resposta ao ofício número 22/2015, relativo ao requerimento número 185/2015, de autoria do vereador Heraldo Pereira da Silva. Expediente DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Tubarão de Transportes. Ofício número 17/2015, em resposta ao ofício número 222/2015, relativo ao requerimento número 185/2015, de autoria do vereador Heraldo Pereira da Silva. Expediente AGR, Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão. Ofício número 52/2015, apresentando a essa Casa Legislativa cópia do balancete contábil dos meses de abril a dezembro do ano de 2014, da Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão. São esses, senhor presidente. Solicito ao senhor vereador, ao senhor secretário, que faça a leitura dos convidados, aliás, das pessoas presentes na plenária. Assim farei, senhor presidente. Registrar a presença do vereador Lucas Esmeraldino. Senhor Antônio Júlio de Oliveira, presidente do Conselho Local de Saúde, Oficinas 2, São Tomé. Até, senhor presidente, eu faço, por questão de ordem, eu queria fazer o convite ao senhor Júlio, presidente do Conselho Local de Saúde e Oficinas, que fizesse presente aqui com as outras autoridades, que ele faz parte da saúde também, quer ficar junto com o pessoal. Está presente também conosco a senhora Tanara, secretária municipal de saúde, a senhora Mariúcha, funcionária da saúde, Renata Bento dos Santos, Daniela dos Santos Goulart, Cátia Regina Alves, Giovanni Porton, Maria de Lourdes Marcolino, Emerson Cardoso. Em atendimento ao requerimento número 39 de 2015... Questão de ordem, eu solicitaria a inversão da pauta. Em discussão, a solicitação feita pelo vereador Nilton Campo para que possamos inverter a pauta. Em discussão, em votação, aprovado, portanto, a proposição apresentada pelo vereador Nilton de Campos. Passamos, então, para a ordem do dia da presente sessão. Iniciando a ordem do dia, solicito ao senhor secretário que refaça a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de quórum regimental. Assim farei, senhor presidente. Vereador Carlos Eduardo Zamparete da Silva. Presente. Vereador Clodoaldo de Medeiros. Presente. Vereador Edson José Firmino.
Presente. Vereador Heraldo Pereira da Silva. Presente. Vereador Evandro Souza de Almeida. Presente. Vereador Gelson José Bento. Presente. Vereador Gilson Paz Vieira. Presente. Vereador Jair dos Passos Cascais. Presente. Vereador João Gonçalves Fernandes está ausente com justificativa. Vereador Joel Geraldino de Almeida. Presente. Vereador Júlio César Ângelo Rodrigues. Presente. Vereador Lucas de Souza Meraldino. Presente. Vereador Luiz Gonzaga dos Reis. Presente. Vereador Matusalém dos Santos. Presente. Vereador Newton de Campos. Presente. Vereador Paulo Henrique Lúcio. Presente. Vereador Vanor Rosa. Presente. Solicito ao senhor secretário que faça a Senhor leitura. presidente, mais uma questão de ordem. Esse projeto está em segunda votação, então eu solicitaria que fosse dispensada a leitura do projeto, lida apenas a ementa e as emendas, se houverem. Solicito, portanto, ao senhor secretário que faça a leitura somente da ementa. É verdade. Coloco em discussão a proposição apresentada pelo vereador Nilton Campos de lermos só a ementa do projeto, dispensando a leitura do projeto na íntegra. Em discussão, em votação, aprovado, portanto, a proposta de lermos só a ementa. Existe emenda ao projeto, é isso? O primeiro é o número 145 de 2014, do vereador Nilton de Campos, que assegura aos professores da rede municipal de ensino de Tubarão, no exercício da profissão, o direito ao pagamento de meia entrada em eventos de natureza cultural e de lazer. Este projeto, por ter sido pedido vista por um vereador, foi pedido vista por um vereador, pelo Edson Firmino. Quer fazer comentários sobre o projeto? Senhor presidente, senhores vereadores, o meu questionamento, e acabei tendo a informação do vereador Nilton Campos, e nos trouxe que, na verdade, isso já é uma lei estadual, e que ele apenas, e já existe hoje essa prática de meia entrada aqui na cidade de Tubarão. O que ele está fazendo o que outros municípios também já fizeram, municipalizando esta lei, onde você, ao invés de os recursos irem para o Estado, os recursos destinados, eles ficam no município de Tubarão. Então, os municípios têm adotado este projeto nesse sentido. Sendo dessa forma, vereadores, eu, então, entendo que não há, o vereador Paulo Henrique Lúcio também já havia lido o projeto, o vereador Evandro Almeida. Então, já que é algo praticado, senhor presidente, hoje já é lei estadual, e nós estamos direcionando os recursos disponibilizados neste benefício para o município de Tubarão, ao invés de para o Estado, para nós é interessante, quanto mais recursos tivermos no município, melhor será para todos nós. Solicito ao secretário, portanto, que faça a leitura da emenda, a primeira emenda ao projeto. Emenda ao projeto. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 141/2014. Altera a redação da ementa e do artigo 1º e seu parágrafo 2º. Fica alterada a ementa, que passa a ter a seguinte redação: assegura aos professores do município de Tubarão o direito ao pagamento de meia entrada em eventos de natureza cultural e de lazer. Fica alterado o artigo 1º e seu parágrafo 2º, que passam a ter a seguinte redação: artigo 1º, fica assegurado aos professores do município de Tubarão o acesso a estabelecimentos culturais e de lazer mediante o pagamento da metade do valor do ingresso cobrado ao público em geral, independente de valor promocional. Parágrafo 2º. Para fins de comprovação do direito garantido no caput deste artigo, será aceita, na ausência de identidade profissional, a apresentação de documento de identidade oficial ou foto ou equivalente, juntamente com a apresentação do contra-cheque que identifique o órgão e o estabelecimento de ensino empregador, bem como ocupado. Sala das Sessões, em 23 de março de 2015, Paulo Henrique Lúcio, vereador.
Em discussão, a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 141 de 2014. Em discussão. Em votação. Aprovado a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 141 de 2014. Solicito que faça a leitura da segunda emenda ao projeto. Emenda supressiva número 2 ao projeto de lei número 141/2014. Suprime o artigo 7º. Fica suprimido o artigo 7º do texto do atual projeto de lei. Sala das Sessões, dia 23 de março de 2015. Paulo Henrique Lúcio, vereador. Em discussão, a emenda supressiva número 2 ao projeto de lei número 141 de 2014. Rapidamente, senhor presidente, demais vereadores, comunidade, convidados. Primeiramente, dizer que é um projeto interessante, né, que muito vai contribuir na questão cultural dos professores. No Estado já existe, sim, existe, mas solicita uma carteirinha, e é específico para o professor do Estado. E quando você amplia para o município, você garante que o professor do município, né, não só da rede municipal, mas de todas as redes que aqui no município de Tubarão possam existir, também tenham acesso e o direito a esse benefício, né, da meia entrada. Então nós acrescentamos e colocamos aí para professores inativos também, né? Então, quando você fala só em exercício, parece que é só o professor que não se aposentou. Então, a gente acrescentou aí. E gostaria, então, de, mais uma vez, cumprimentar o vereador Nilson de Campos, né, por essa iniciativa e que vem de agrado, né, à categoria dos professores. Ainda em discussão a emenda. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a emenda supressiva número 2 ao projeto de lei número 141 de 2014. Solicito ao senhor secretário que faça agora sim a emenda ao projeto de lei. Projeto de lei número 141/2014 assegura aos professores da rede municipal de ensino do município de Tubarão, no exercício da profissão, o direito ao pagamento de meia entrada em eventos de natureza cultural e de lazer. Em discussão, o projeto de lei número 141 de 2014. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto de lei ordinária número 141 de 2014 foi aprovado em segunda votação. Agora nós vamos pedir para que se faça a leitura uma sequência de projetos de convênios com entidades. Esses projetos são todos os que estão em pauta, só para esclarecimento, todos que estão em pauta são projetos do FIA, do Fundo da Infância e do Adolescente. Os demais projetos os demais projetos de parceria com entidades, entre município e entidades, vão entrar em caráter de urgência. Nós vamos começar a ler só os que estavam na ordem do dia. Senhor presidente, uma questão de ordem, que bem o senhor colocou, são convênios do FIA. Então, eu solicitaria que esses projetos tenham validade por 2 votações, seja dispensada a redação final. E também, já aproveitando, que seja dispensada a leitura integral dos projetos e feita a leitura apenas da emenda e dos respectivos valores. Em discussão, a proposta do vereador Nilton Campos, que dispensa a leitura de todo o projeto, que se possa se ler só a emenda e o valor, e também proposta de que tenha validade pela segunda votação, dispensando a redação final. Em discussão, em votação, aprovado, portanto, a proposição apresentada pelo vereador Nilton de Campos. Solicito, então, ao secretário que faça a leitura desse segundo projeto constante na ordem do dia. Assim farei, senhor presidente. Projeto de lei número 003, de 12 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação Educacional Joana de Ângeles, através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, no valor de R$ 45 mil. Em discussão, em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto de lei ordinário número 029 de 2015 foi aprovado, valendo pela segunda votação, dispensando a redação final.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do terceiro projeto constante da ordem do dia. Projeto de lei número 030/2015, 004 na origem, de 12 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Vida e Arte através do Fundo da Infância e Adolescência, no valor de R$ 57.357,40. Em discussão, em votação, os que forem favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. O projeto de lei ordinário número 30 de 2015 foi aprovado, valendo pela segunda votação também, dispensando a redação final. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do quarto projeto constante da ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 031/2015, 005 na origem, de 12 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Lar da Menina através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, no valor de R$ 32 mil. Em discussão, em votação, os que forem favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. O projeto de lei ordinária número 31 de 2015 foi aprovado, valendo por duas votações, dispensando também a redação final. Solicito ao secretário que faça a leitura do quinto projeto constante da ordem do dia na presente sessão. Projeto de lei número 032/2015, 006 na origem, de 13 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Sociedade Tubaronense de Amparo aos Necessitados, STAN, através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, no valor de R$ 20 mil. Em discussão o projeto, em votação, os que forem favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. O projeto de lei ordinário número 032 de 2015 foi aprovado, valendo por duas votações, dispensando a redação final. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do sexto projeto constante da ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 033/2015, 007 na origem, de 13 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Vida e Arte através do Fundo Municipal de Infância e Adolescência, no valor de R$ 44.999,92. Em discussão, em votação, os que forem favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. O projeto de lei ordinário número 033 de 2015 foi aprovado, valendo por duas votações, dispensando a redação final. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do sétimo projeto constante da ordem do dia. Projeto de lei número 034/2015, 008 na origem, de 13 de março de 2015, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Recreativa e Cultural Pequenos Leoninos, através do Fundo do Municipal Infância e Adolescência, no valor de R$ 45 mil. Em discussão o projeto, em votação, os que forem favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. O projeto de lei ordinário número 034 de 2015 foi aprovado, valendo por duas votações, dispensando a redação final. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do oitavo projeto constante da ordem do dia. Projeto de lei número 035/2015, 009 na origem, de 13 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação de Atendimento à Criança e Adolescente, Combento, através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, no valor de R$ 43.517,80. Em discussão o projeto, em votação, os que forem favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. O projeto de lei ordinário número 35 de 2015 foi aprovado, valendo por duas votações e dispensando a redação final. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do nono projeto constante da ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 036/2015, 010 na origem, de 13 de março de 2015, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, APAI, através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, no valor de R$ 44.299,50. Em discussão o projeto, em votação, os que forem favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. O projeto de lei ordinário número 036 de 2015 foi aprovado, valendo por duas votações, dispensando a redação final. Pergunto ao senhor secretário se há algum requerimento para apreciação de matéria em regime de urgência. Sim, há, senhor presidente.
Solicito que faça a leitura, portanto, do requerimento da urgência. Requerimento número 223/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve, após ouvido este plenário, solicita o envio do seguinte requerimento destinado ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão. Os vereadores abaixo subscritos, na forma regimental, solicitam que integre a ordem do dia da presente sessão ordinária com trâmite em regime de urgência especial, dispensados os pareceres das comissões técnicas e redação final, os projetos de leis, número 38/2015, número 39/2015, número 40/2015, número 41/2015, número 42/2015, 43/2015, 44/2015, 45/2015, 46/2015, 47/2015, 48/2015, 49/2015, 50/2015, requerimento número 223/2015, pais e amigos dos excepcionais com recursos do Fundeb, número 51/2015. Vem assinado por todos os vereadores, senhor presidente. Portanto, todos os vereadores assinaram este requerimento para que os projetos das entidades entrassem em pauta em caráter de urgência. Solicito ao senhor vereador que faça... A questão de ordem, eu também, da mesma forma, solicitaria que fosse dispensada a leitura dos projetos, fosse lida apenas a ementa e o valor. Em discussão, a proposta feita pelo vereador Nilton Campos. Em votação. Portanto, aprovado a proposta do vereador Nilton Campos. Solicito que o senhor secretário faça a leitura somente da ementa com o seu devido valor. Assim farei, senhor presidente. Projeto de lei número 038/2015, 011, na origem de 3 de março de 2015, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação Educacional Joana de Ângeles, com recursos do Fundeb, no valor de R$ 425.500 e 425.521 reais e 20 centavos. Em discussão, em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado, portanto, o projeto de lei número 011 de 2015, 38 de 2015, 011 de 2015 na origem. Este projeto em única votação. Solicito que faça a leitura do segundo projeto. Projeto de lei número 039/2015, 012, na origem de 3 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação Educacional Joana de Ângeles com recursos do PENAI, no valor de R$ 24.000. Em discussão, projeto. Em votação. Em discussão, em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o projeto de lei ordinário número 39 de 2015, 012 de 2015 na origem. Solicito que faça a leitura do terceiro projeto. Projeto de lei número 040/2015, 013 na origem de 19 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Sociedade Tubaronense de Amparo aos Necessitados STAN, através da Fundação Municipal de Desenvolvimento Social, no valor de R$ 24.000. Em discussão, o projeto. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está, portanto, aprovado o projeto de lei ordinário número 040 de 2015, 03 de 2015 na origem. Lembrando que todos os projetos estão sendo votados em uma única votação. Solicito que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 041/2015, 014 na origem, de 19 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, através da Fundação Municipal de Saúde, no valor de R$ 60.000. Em discussão o projeto. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o projeto de lei ordinário número 041 de 2015, na origem com o número de 014 de 2015. Solicito que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei número 042/2015, 015 na origem, de 19 de março de 2015, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação Educacional e Associação Leon Denis Albergue Noturno Pousada da Paz, visando a execução dos serviços de proteção social de alta complexidade, no valor de R$30 mil. Em discussão o projeto. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado, portanto, o projeto de lei ordinário número 042/2015, na origem com o número de 015 de 2015. Solicito que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 043/2015, 016 na origem, de 19 de março de 2015, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação Tubaronense para integração do deficiente visual, ATDEV, através da Fundação Municipal de Desenvolvimento Social, no valor de R$36 mil. Em discussão o projeto. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado, portanto, o projeto de lei ordinária número 043/2015, na origem com o número de 016/2015. Solicito que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 044/2015, 017 na origem, de 19 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênios com a Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Combento, através da Fundação Municipal de Desenvolvimento Social, no valor de R$630 mil. Em discussão o projeto. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado, portanto, o projeto de lei ordinária número 044/2015, na sua origem com o número de 017/2015. Lembrando que todos os projetos, por ser em caráter de urgentíssimo, estão em única votação. Solicito que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 045/2015, 018 na origem, de 19 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Lar da Menina, através da Fundação Municipal de Educação, com recursos do PENAI, no valor de R$20.900. Em discussão o projeto. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado, portanto, o projeto de lei ordinária número 045/2015, na sua origem com o número de 018/2015. Solicito que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 046/2015, 019 na origem, de 19 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação de Promoção e Educação Tubaronense, a PROET, através da Fundação Municipal de Educação, com recursos do PENAI, no valor de R$72.100. Em discussão o projeto. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado, portanto, o projeto de lei ordinária número 046/2015, na sua origem com o número de 019/2015. Solicito que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 047/2015, 020 na origem, de 20 de março de 2015, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação de Promoção e Educação Tubaronense, a PROET, com recursos do Fundeb, no valor de R$1.756.564,92. Em discussão o projeto. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado, portanto, o projeto de lei ordinária número 047/2015, na sua origem com o número de 020 de 2015. Solicito que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 048/2015, 021 na origem, de 20 de março de 2015, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Lar da Menina, com recursos do Fundeb, no valor de R$559.462,32. Em discussão o projeto. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado, portanto, o projeto de lei ordinário número 048/2015, na sua origem com o número 021 de 2015.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 049/2015, 024 na origem, de 23 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação dos Coralistas do Coral Municipal de Tubarão, no valor de R$ 26.500. Em discussão, o projeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Considera-se, portanto, aprovado o projeto de lei ordinária número 049/2015, na sua origem com o número de 024/2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 050/2015, 025 na origem, de 23 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais com recursos do Fundeb, no valor de R$ 61.894. Em discussão, o projeto. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Considera-se aprovado o projeto de lei ordinária número 50 de 2015, na origem com o número de 025 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 051/2015, 027 na origem, de 24 de março de 2015. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, através da Fundação Municipal de Saúde, no valor de R$ 502.651,20. Em discussão, o projeto. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Considera-se aprovado, portanto, o projeto de lei ordinário número 051 de 2015, com o número de 027 de 2015 na origem. Era o que tínhamos em caráter de urgência urgentíssimo para essa noite. Eu gostaria de salientar, agradecer, o empenho de todos os vereadores para que esses projetos pudessem ter entrado na ordem do dia. E todas as comissões dispensando, inclusive, os seus pareceres e deixando que os projetos viessem para a ordem do dia em caráter de urgência urgentíssima. Em atendimento ao requerimento número 39 de 2015, apresentado pelo vereador Vanor Rosa, da bancada do PMDB, estamos recebendo a senhora Tanara Cidade de Souza, diretora-presidente da Fundação Municipal de Saúde. O objetivo é o de apresentar aos vereadores quais foram as primeiras impressões em relação à Fundação Municipal de Saúde, bem como quais foram suas primeiras ações no comando da pasta e suas propostas e planejamento de trabalho para esse ano. Solicito ao senhor secretário que informe as normas adotadas e estabelecidas para esta visita. Será concedido o tempo de 30 minutos para a apresentação do tema proposto. O uso deste tempo ocorrerá sem apartes ou réplicas. Os senhores vereadores só se manifestarão ao final da explanação, dirigindo perguntas relacionadas ao assunto abordado, externando suas conclusões ou propondo encaminhamentos sobre o tema. Diante do exposto, concedo a palavra à senhora Tanara Cidade de Souza, diretora-presidente da Fundação Municipal de Saúde, pelo tempo máximo de 30 minutos. Sempre tem um minutinho a mais, se assim eu desejar. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu pediria a vênia do presidente, se me permitir, de convidar os servidores da Secretaria de Saúde para estarem conosco aqui também. Gostaria de convidar o seu Emerson, Kátia, Everton, pudesse ficar conosco aqui também. São nossos servidores. Bom, eu preparei um material, e é esse material que eu peço licença para apresentar para vocês. Isso. É possível? É visível? Acho que tranquilo, né? Eu preparei esse material em 2 tempos. Hoje pela manhã a gente teve uma reunião do Conselho Municipal de Saúde também,
já havia um pedido do Conselho para que eu apresentasse esse trabalho, e eu vou repeti-lo para vocês. Ele está em dois momentos. O momento dos problemas encontrados, é a minha visão, tá? Então eu peço que vocês, por favor, considerem o olhar. Os problemas encontrados segundo a minha ótica, com todo respeito à opinião dos que discordarem. Nós encontramos o Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria e Regulação funcionando sem entender exatamente as suas funções e os seus objetivos. A principal solicitação desses servidores, no primeiro momento de reunião, foi a questão da capacitação. Eles se sentem inseguros com relação à totalidade das suas funções dentro do departamento e dentro da equipe da Secretaria Municipal de Saúde. O departamento financeiro, utilizando recursos sem clareza das possibilidades de aplicação e sem controle dos gastos, no sentido de que a gente questionava, por exemplo, quanto que nós gastamos em determinado serviço. Não tenho isso no momento. Então, não havia, efetivamente, dentro do departamento, uma planilha onde a gente pudesse ter acesso a essas informações, e, da mesma forma, o departamento não se sentia seguro totalmente com relação às possibilidades de aplicações financeiras. De que forma que eu posso utilizar esse recurso, de que forma que eu posso aplicar esse recurso, se ele vem de um fundo vinculado, se ele é fundo a fundo, etc. Vários servidores em desvio de função. O SIAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, totalmente desatualizado. O ESUS sem implantação, que é o novo sistema de informação do Ministério da Saúde para a área da saúde. Falta de profissionais da rede, nós encontramos muitas unidades descobertas de profissionais, muitos serviços sem funcionários. Centralização de serviços básicos, encontramos vários serviços básicos centralizados num único ponto do município, ao invés de estarem nas unidades básicas para oferta a toda a população de uma forma mais próxima. Servidores readaptados, sem nenhum planejamento de que forma que eles vão reingressar na rede, qual o papel que eles vão desenvolver e de que forma que isso poderia contribuir para melhorar o serviço de saúde. Encontramos o serviço do hospital em crise. Havia, naquele momento, todo um contexto municipal com relação ao hospital cortar o convênio de atendimento ao Sistema Único. Encontramos a policlínica sem um fluxo pré-estabelecido e com falta de cumprimento de contrarreferência. Encontramos um centro de zoonoses com várias irregularidades. Encontramos o tratamento fora do domicílio, necessitando de capacitação, demandas reprimidas em excesso, sem entendimento da PPI, transporte sem controle e sem regramento. Encontramos excessivas demandas oriundas do Ministério Público, muitos processos vindos do Ministério Público requerendo, solicitando determinados serviços, problemas nos horários oferecidos de atendimento à população, ausência de protocolos para os serviços de saúde e ausência de profissionais com responsabilidade técnica para determinados serviços dentro do quadro da Secretaria de Saúde também. Ainda encontramos muitas reclamações do atendimento prestado, o SAMU com serviço baixado em vários plantões e sem repasse do consórcio de municípios. Vocês sabem que o SAMU aqui em Tubarão, ele não é para atendimento exclusivo do município de Tubarão, ele presta esse serviço para vários municípios da região, porém, nenhum desses municípios vem cumprindo com a sua obrigatoriedade de repasse financeiro. O município está arcando sozinho com essa despesa até o presente momento. Distribuição de exames sem padronização e, até então, sem critérios. A farmácia municipal com gastos excessivos, sem sistema Horus implantado, com falta de medicamentos, com falta de servidores, processos judiciais desatualizados e espaço físico necessitando de adequações. Um excessivo gasto com horas extras e, inclusive, algumas horas extras dessas a gente avaliou que elas realmente não estavam sendo realizadas. Quais as ações encaminhadas, então? O que é que a gente conseguiu, diante de tudo isso, o que é que a gente conseguiu fazer?
Com relação ao Departamento de Controle e Avaliação, nós realizamos um planejamento junto ao departamento e foi efetuado, então, um levantamento de todas as demandas, uma reorganização dos serviços, um controle efetivo dos gastos mensais. Hoje a gente consegue planejar o quanto que a gente tem e de que forma que a gente pode ampliar os investimentos para melhorar a qualidade do atendimento, e viemos fazendo dessa forma. Gradativamente a gente está ampliando a oferta de exames por conta de gastos do município, controle nos serviços prestados e início do processo de auditoria. Os servidores do controle e avaliação até então não tinham nenhuma noção a respeito de como se faz uma auditoria e também não faziam o controle dos serviços prestados. Nós iniciamos esse processo, os funcionários estão aprendendo a fazer esse trabalho e isso já começa a dar alguns resultados também para nós positivos com relação a uma melhor utilização dos recursos e de uma forma bem mais coerente, podendo controlar exatamente o serviço que é feito. No departamento financeiro, nós fizemos o levantamento de todas as despesas da fundação, unificamos as contas, havia um número de contas muito grande, algumas inativas, algumas repetindo qual seria a vinculação a ser destinada a ela, e a gente separou por blocos, que nos permite ter um controle melhor dos saldos que a gente tem para a utilização. Fizemos uma orientação à equipe sobre os repasses fundo a fundo, sobre os repasses de convênio e sobre a utilização dos recursos vinculados, porque havia muita dúvida da equipe com relação à utilização desses recursos. A descentralização dos serviços básicos com relação às fraldas, as tiras, lancetas e seringas para os usuários insulinodependentes, a descentralização da entrega das bolsas de colostomia e do fornecimento de oxigênio. Todos esses processos, até então, eles eram centralizados num espaço dentro do município, que é o núcleo epidemiológico, que fica ali na Rui Barbosa. São serviços que, ao nosso olhar, deveriam estar sendo oferecidos à população através das unidades básicas de saúde, evitando que esse usuário tenha que se deslocar do local onde ele mora para vir até o centro da cidade para obter um direito. Então, nós estamos transferindo esse serviço para as unidades de uma forma planejada e organizada, gradativa, para não sobrecarregar a equipe, mas tentando já dar para o usuário do serviço um acolhimento muito melhor. Então, aquela pessoa que mora, por exemplo, lá no 63, que faz uso de fralda geriátrica, ela não vai mais precisar, a partir do mês que vem, a vir até o centro da cidade, de moto, de bicicleta, de ônibus, de carro emprestado, do que for, buscar as suas 100, 150 fraldas. Ela vai poder retirar essas fraldas lá, perto da sua casa, na sua unidade de saúde. Da mesma forma, as bolsas de colostomia, da mesma forma, o material utilizado por quem é insulinodependente, e da mesma forma, fazer o pedido para receber o oxigênio em casa. As pessoas que precisavam da entrada no processo de oxigenoterapia tinham que vir até o centro do município, munida dos documentos. Se faltasse algum, volta na sua residência, vem de novo para fazer o processo. Poder fazer isso perto da sua casa, com uma orientação, com uma visita de um profissional, é muito mais acolhedor e muito mais coerente. Com relação ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, retomamos as negociações, celebramos os convênios que estavam pendentes, pactuamos acerca da implantação no município da Rede Cegonha, que é um compromisso que tanto o hospital quanto o município até então estavam se demorando nos acertos, nos acordos, e a gente pactuou a respeito da implantação da Rede Cegonha. O município já assumiu algumas responsabilidades com relação a isso perante o Ministério e perante ao hospital, que é a nossa referência aqui no caso das gestantes de alto risco. E hoje nós temos uma boa relação de serviço, que graças a Deus está fluindo bem. Conseguimos algumas parcerias, inclusive com relação a algumas possibilidades de educação continuada. O hospital está nos oferecendo espaço também de capacitações lá dentro da instituição. E da mesma forma a gente tem procurado honrar com os convênios existentes, não atrasando
os repasses respectivos, não atrasando os pagamentos, para que a gente possa manter isso num nível de bom diálogo. Com relação ao ESUS, hoje o Ministério da Saúde instituiu um novo programa de alimentação das informações. Anteriormente era o SIAB, que era o Sistema de Informação da Atenção Básica, e hoje o sistema é denominado ESUS. Nós implantamos o sistema, fizemos reunião e capacitação com as agentes comunitárias de saúde, que são as responsáveis pelo cadastramento das famílias, ou o recadastramento, na verdade, porque essas famílias já estavam cadastradas no antigo SIAB, e agora elas estão sendo recadastradas através do ESUS. Foi dado início ao processo de alimentação e iniciamos também o processo de capacitação com os dentistas. Esse sistema, ele vai nos permitir trabalhar a informatização na rede de saúde municipal, de forma gratuita. Ele vai permitir com que a gente possa, independente de onde o paciente resida, saber do seu histórico de saúde. Vamos supor que eu saia daqui de Tubarão e vá para São Paulo. Se eu precisar consultar lá, no Sistema Único de Saúde, o médico consegue, pelo meu cartão nacional do SUS, abrir o meu cadastro e saber quando foi a última vez que eu tive no médico, quais os exames que eu fiz, o que está anotado no meu prontuário. Isso vai permitir com que o paciente, dentro da unidade de saúde, o médico saiba do histórico dele anterior, se ele foi no especialista, se o especialista pediu um exame, o resultado do exame está ali informado. Então, isso também gera economia para nós, porque muitas vezes o próprio usuário não sabe se ele fez o exame ontem, se ele fez mês passado, se ainda está na validade, se não está. O especialista pede um exame, o médico da unidade pede outro, ele não sabe se é o mesmo, se não é. Então, isso também vai fazer com que a gente tenha um controle melhor dos investimentos em saúde dentro do município. Com relação à falta de profissionais na rede, o que é que nós fizemos? Nós identificamos as necessidades através de reunião com as coordenações e com as equipes de saúde da família. Elaboramos o edital do processo, de alguns processos seletivos, que, na verdade, a gente separou em 3 processos seletivos, e a gente fez o encaminhamento para publicação, que deve estar saindo agora no início da semana. Nós vamos fazer processo seletivo para agente comunitário de saúde, para agente de endemia, para técnico de enfermagem, para todos os profissionais demais da rede em reserva técnica, porque a gente nunca sabe quando um servidor vai se afastar. E a gente não pode correr o risco de deixar uma equipe desassistida, porque a gente não tem como contratar um profissional. Então, tanto o agente comunitário, quanto o técnico, quanto o agente de endemia é para contratação imediata. Por isso que a gente fez o edital em separado. E os demais profissionais, a gente fez reservas técnicas para, se faltar um enfermeiro na rede, a gente ter como chamado processo seletivo. Se faltar um médico, a gente ter como chamado processo seletivo. E assim, fisioterapeuta, assim, dentista e outras categorias também. Policlínica Municipal. Trabalhamos na elaboração de editais para novos credenciamentos. Nós estamos com o edital sendo encaminhado para publicação, para contratação de novos especialistas para o município de Tubarão, atendendo a demanda. Estabelecemos novos fluxos de agendamento de retornos e discutimos com os profissionais médicos e garantimos no credenciamento a obrigatoriedade do preenchimento da contrarreferência. O que é a contrarreferência? O cidadão ir ao médico e o médico, no documento de encaminhamento que vem da unidade básica, preencher qual foi o encaminhamento que ele deu para a doença apresentada, para o quadro apresentado desse cidadão. O médico da unidade básica receber uma resposta e poder acompanhar aquele paciente lá perto da sua casa, por um período estabelecido por esse médico especialista. Então, o médico deu um tratamento para 6 meses. Esse tratamento de 6 meses, ele vai fazer lá na rede básica, e o médico da rede básica vai receber uma orientação, dizendo, o paciente recebeu orientação para o uso de tal e tal medicação, reavaliar com novos exames em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Ele não precisa voltar no especialista para pegar esse exame, para fazer esse controle. O médico da unidade básica pode fazer isso desde que ele receba o pedido ou os esclarecimentos do médico da referência. Por isso que a gente pede
que a contrarreferência seja preenchida para o profissional da rede saber qual foi o encaminhamento que foi dado para esse paciente. Centro de controle de zoonoses. O que é que a gente encaminhou? Como eu disse para os senhores, nós encontramos o Centro de Controle de Zoonoses com muita situação irregular, sem um sistema de tratamento de esgoto instalado, sem uma equipe completa trabalhando. Então, o que a gente fez? Nós encaminhamos o pedido de licitação do sistema de tratamento de efluentes, já foi homologado e está sendo entregue a ordem de serviço para começar a construção desse sistema. Encaminhamos o credenciamento do serviço de veterinária para o centro de zoonoses, isso está em publicação. Iniciamos um processo de estudo para avaliação da lei municipal sobre a responsabilidade com os animais, no objetivo de nós melhorarmos o serviço hoje existente. O município já tem uma legislação específica com relação à posse responsável e ao cuidado com os animais por parte do serviço público também e por parte dos proprietários de animais, trabalhando contra o abandono. E nós queremos discutir essa legislação e aplicá-la efetivamente para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço que o município até então vinha prestando para cuidado dos animais na nossa cidade. Nós temos um projeto para o Centro de Zoonoses de trabalhar a castração por região do município, iniciando pelas comunidades mais carentes, cadastrando as famílias envolvidas e os animais envolvidos, não só de rua, mas de famílias de baixa renda, para promover a castração desses animais e diminuir a multiplicação da espécie, para que a gente não tenha incidência de mais animais de rua, de mais transmissão de doenças, imaginando que cada fêmea que dá cria, ela traz, numa única vez, no mínimo 3 a 12 filhotes. Então, se a gente fizer um trabalho bom de castração, nós vamos diminuir bastante a multiplicação desses animais dentro do município, e é uma cultura para diminuir a multiplicação das doenças também. Nós encontramos uma situação, nós tínhamos falta de medicamentos e, ao mesmo tempo, nós temos um excesso de gastos muito grande na questão da compra de medicamentos do município de Tubarão, e a gente precisava descobrir onde é que estava a torneira disso aberta, que não estava fechando uma coisa com a outra. Então, a gente fez um levantamento de todos os pedidos judiciais existentes, fez um levantamento de todos os pedidos administrativos existentes e fizemos a revisão de todos esses processos. Nós encontramos processos de pessoas que não moram em Tubarão, mas que estavam se beneficiando de algo que foi utilizado há algum tempo atrás e que acabou virando rotina, e como não houve uma fiscalização, as pessoas de outros municípios acabaram se valendo, às vezes de um documento falso, às vezes de um comprovante de residência de alguém, e com isso a gente conseguiu eliminar alguns fornecimentos que, no nosso ver, estavam irregulares. Fizemos um encaminhamento de pedido de autorização de fornecimento e fizemos também novas licitações para suprir, todas as demandas que a gente tem pendente de fornecimento de medicamentos. No Departamento de Regulação, nós fizemos a elaboração do planejamento com toda a equipe. A regulação, senhores, é o departamento que trabalha toda a questão de agendamentos de serviços de saúde dentro do município, seja fora do município ou seja aqui mesmo dentro do município, nos prestadores que a gente tem. Então, a gente tem aqui o hospital, que nos presta vários serviços, clínicas que nos prestam serviço, e nós temos também aqueles que vão para fora, através do nosso transporte, através do serviço de saúde do município. Fizemos o levantamento de tudo isso para que a gente pudesse ter a noção real de qual é a nossa demanda, a quantidade de processos que a gente tem pendente, a quantidade e trabalhando na elaboração de uma planilha para cada demanda, para a gente poder ter isso visualizado. Reavaliamos as demandas via médico regulador, porque nós encontramos processos muito antigos, ainda não autorizados,
Então, a gente se deu ao trabalho de reavaliar todos esses processos, chamamos as pessoas para uma nova consulta com o médico regulador e eliminamos, então, um número razoavelmente grande de pendências que estavam paradas junto à Secretaria de Saúde. Nós encontramos processos pendentes desde 2008. Então, esses a gente conseguiu já encaminhar, nós já estamos praticamente encerrando demandas de 2013 em determinados exames, e são exames de média e alta complexidade, não são exames básicos, são exames que estão dentro daquela cota da PPI, que é o Estado quem nos autoriza a liberação. E aqui a gente abre um parênteses para dizer que o município, quando abre o credenciamento, ele está abrindo também a compra de vários desses exames para desafogar a espera da nossa população. Porque a nossa PPI está sem receber reajustes de quantidade de oferta de exames desde 2010. E eu trouxe ela para, daqui a pouquinho, estar mostrando para vocês também o número de exames que a gente tem de cada espécie. Nós autorizamos, então, várias demandas reprimidas e nós fizemos algumas mudanças, por exemplo, no serviço de transporte dos pacientes de radioterapia. Quando nós assumimos aqui, os pacientes que se beneficiavam do transporte do município para radioterapia, para Florianópolis ou para Criciúma, funcionava da seguinte forma: o ônibus sai daqui de Tubarão, 4h30 da manhã para Florianópolis, levando todos os pacientes que vão para consultas, e nesse ônibus ia também os pacientes que iam para a radioterapia. Como o serviço de radioterapia se faz em 20 minutos, 15 minutos aproximadamente, esse paciente que era atendido às 8 da manhã, ele ficava aguardando os demais até o término das consultas e dos exames de todos que estavam no ônibus. Então, normalmente, esse paciente, liberado às 8 da manhã, ele só ia voltar para Tubarão às 7 da noite, 8 da noite, quando todos os outros retornavam. Nós fizemos uma alteração nesse serviço para ter um transporte individual para os pacientes que vão para a rádio. Então, ao invés de irem naquele ônibus coletivo, junto com todos os outros usuários aqui do município de Tubarão, hoje eles vão num micro-ônibus ou numa van, dependendo do número de pacientes, eles vão, fazem o serviço e retornam. Então, eles estão em casa, possivelmente, 1h30, mais ou menos, depois das 8 da manhã, que é quando eles terminam o atendimento lá. Então, isso já deu um conforto melhor para esses nossos moradores aqui do município e uma qualidade melhor no atendimento também. Da mesma forma, com os pacientes que iam para Criciúma também para radioterapia. Como para Criciúma a gente tem pouco serviço de radioterapia até então sendo autorizado, nós fizemos a opção de que eles passariam a ir num carro pequeno, para ter mais conforto também de ir e de voltar, e não mais no ônibus, como estava sendo feito anteriormente. Com relação ao Ministério Público, como eu falei para os senhores, nós estávamos recebendo, isso me assustou bastante, uma demanda muito grande de requerimentos vindo do Ministério Público, determinando o cumprimento de consultas, de exames, principalmente envolvendo o menor e envolvendo internações por dependência química. Como eu sempre entendi que a gente tem que se anteceder ao pedido da Justiça, nós iniciamos, então, uma reunião. A primeira semana que eu estive aqui, no primeiro dia, o doutor Oswaldo me chamou ao fórum para conversar com ele. Na segunda semana, eu o chamei na secretaria para conversar conosco, juntamente com o Departamento de Evasão Escolar, com o Conselho Tutelar do município, com o CRAS, com o CREAS, com a secretária de Educação, com a secretária de Assistência e com os nossos serviços de saúde, para que a gente estabelecesse um novo fluxo de trabalho, onde esses serviços tivessem, dentro da Secretaria de Saúde, uma porta aberta para poder chegar e discutir as necessidades, sem mais essa situação de ter que recorrer ao Ministério Público para conseguir um atendimento. Então, isso diminuiu bastante. Eu acho que nós estamos, hoje, ainda a demanda que a gente vem recebendo do Ministério Público é com relação às internações compulsórias.
As outras situações, praticamente a gente conseguiu reduzir a zero ou bem próximo de zero, e isso para nós já é uma satisfação bem grande, porque já tira, né, das nossas costas um peso de receber uma ordem com 24 horas para cumprimento. É bem mais difícil de trabalhar. Então, a gente celebrou um acordo para a diminuição dessas demandas e estabelecemos esse novo fluxo que tem dado bons resultados, não só para nós, mas também para os serviços junto às secretarias de Educação e Assistência Social. Melhorar o atendimento à população. O que a gente conseguiu fazer até agora para que isso acontecesse? A gente vem realizando reuniões, então, com as coordenações das unidades de saúde, juntamente com o médico, tentando ampliar a questão da oferta dos agendamentos. Iniciamos uma discussão sobre a implantação do processo de acolhimento na rede e sobre a implantação do sistema de agenda aberta. Todos os senhores já devem ter ouvido eu falar várias vezes que eu não concordo com o sistema de distribuição de fichas. Eu acho que isso é o sistema mais antigo que foi inventado para se fazer atendimento em saúde. Isso é do tempo do INAMPS ainda, não é nem tempo do INSS. O agendamento por fichas vem lá de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Hoje se discute, e a legislação fala, com relação ao sistema de agendamento aberto. O que significa isso? A pessoa vai a hora que ela quer na unidade e ela faz o agendamento. Dependendo da situação de urgência, da necessidade dela, a equipe tem que triar, e se for realmente um atendimento de urgência, conversar com o médico e fazer o atendimento naquele dia. Se for um atendimento que não seja de urgência, que possa vir a ser agendado, que se agende ao longo das vagas na agenda, que pode ser amanhã, que pode ser depois de amanhã, que pode ser na semana que vem, mas sem a necessidade da pessoa ter que vir de madrugada, ter que vir no dia seguinte e voltar novamente, porque ela não consegue a famosa ficha do dia. Então, a gente tem feito essa discussão com os servidores. Algumas unidades já implantaram esse sistema, já estão trabalhando nessa linha. E o que a gente pretende é que, gradativamente, a gente consiga, cada dia, mais uma adesão, mais uma equipe se prontificando a fazer essa mudança, para que a gente possa, ao longo dos períodos, termos... Um instante, secretária. Um instante para... Quantos minutos? Não, mais um instante. Quantos minutos precisaria? Uns 10 minutos? Para que a gente possa, então, melhorar esse atendimento de uma forma mais coerente dentro do município de Tubarão. A gente fez uma autoavaliação com os servidores da atenção básica e eles mesmos se deram notas, os enfermeiros e os dentistas. Foram as duas classes que a gente já conseguiu fazer essa autoavaliação. A próxima autoavaliação vai ser com os técnicos de enfermagem. E a identificação da necessidade de capacitação é muito grave, é muito urgente. Nós fizemos essa autoavaliação agora com esses profissionais e de 87 notas que eles mesmos se deram, a gente tem 93% abaixo de 7. É muito alto o índice dos próprios servidores se acharem carentes de formação. E esse é um compromisso nosso também, de melhorar a capacidade desses servidores de atender melhor a população. E, para isso, eles têm que se sentir seguros. Para isso, eles têm que ter essa formação continuada, que faz parte da nossa responsabilidade. Oferta de exames à população. A gente alterou a forma e a quantidade da liberação de cotas de exames. O município trabalhava com uma cota estabelecida em recurso financeiro para cada unidade. Cada unidade recebia por mês R$2.000, R$2.200 para gastar em exames no mês. Nós transformamos isso em cota física. As unidades hoje recebem 500 exames, 450, dependendo da sua população, e elas trabalham atendendo a população da sua área com essa quantidade de exames. Ainda estamos revendo essa quantidade, porque, como é uma experiência, como é um processo novo, pode ser que alguma unidade ainda precise de mais exames. Por isso que a gente pediu para cada enfermeira, coordenadora de unidade, enfermeiro, que, na medida em que
não tenha mais o exame do mês, que esse exame tenha acabado, que as novas requisições sejam guardadas, para que no final do mês a gente avalie a necessidade e revise, junto com a equipe, a nova possibilidade de cota daquela unidade. Nós solicitamos, então, controle dessa demanda e a gente espera que isso traga para nós informações mais precisas para a gente concretizar esse processo. E implantamos também um sistema de cota zero para os casos de urgência. Então, vamos supor que numa determinada unidade o médico já esgotou com os seus atendimentos do mês as cotas de exames que foram entregues para ele usar durante aquele mês na unidade. Mas surgiu um caso que ele entende grave e que ele precisa de uma avaliação através de um exame. Seja um exame de laboratório, seja um exame de ultrassom. Se ele avalia que esse caso é grave e ele faz uma solicitação de urgência para o controle e avaliação do município, ele tem a liberação desse exame independente da cota dele do mês ter acabado. Então, a gente tem pedido para os profissionais critério, porque tem que vir embasado realmente numa justificativa de urgência, de gravidade, para obter a autorização. Com relação à farmácia, nós realizamos um planejamento com a equipe, redistribuímos algumas funções, discutimos a ampliação no atendimento, com a vinda de novos profissionais para equipar a equipe que já tem hoje lá. Fizemos um estudo com relação à mudança na estrutura física da farmácia, para poder ampliar o atendimento, ampliar a questão do balcão de atendimento, para poder atender mais pessoas, agilizando a fila de espera, e a regularização da responsabilidade técnica. A nossa equipe da farmácia está se capacitando com relação ao Horus, que é o sistema do Ministério da Saúde, que também é gratuito, para controle de estoque, para dispensação, para que a gente possa implantar esse sistema no município, para ter um melhor entendimento daquilo que cada unidade precisa e na forma da dispensação e do envio para as unidades básicas também. Horários. Nós ampliamos o horário de atendimento do tratamento fora de domicílio, dentro do município de Tubarão. Ele funcionava da 1 às 7. Hoje, ele está trabalhando das 7h30 às 11h30 e da 1 às 5 da tarde. Da mesma forma, a gente ampliou o horário da secretaria, era só da 1 às 7. Hoje também já está a partir das 7h30 da manhã às 5 da tarde, com horário de intervalo de almoço. E a partir do mês que vem, quem vai estar ampliando o horário de atendimento vai ser o serviço de referência de infectologia, o CAIS, que também vai estar trabalhando o dia inteiro. Esse objetivo de estar ampliando os horários é para permitir com que a população não tenha a obrigatoriedade de estar indo no serviço somente pela manhã ou somente pela tarde, mas que ela possa ser atendida o dia inteiro. Com relação ao CAPS, que é o Serviço de Atenção Psicossocial do município, através do planejamento com as equipes, nós estabelecemos algumas alterações de comportamento. O CAPS é um serviço porta aberta, que deve atender a toda a população que precisar dele, então dispensa encaminhamentos de onde quer que seja. Na rede, nós temos o CAPS que trabalha só saúde mental e nós temos o CAPS que trabalha os pacientes que são dependentes de álcool e outras drogas. Então, se um paciente desse passa na frente da instituição e se sente impelido a pedir uma ajuda, a equipe que está lá dentro tem a responsabilidade de atendê-lo e de dar o encaminhamento necessário. Ele não precisa vir com encaminhamento de lugar nenhum do município. Ele não precisa ter passado pelo hospital, ele não precisa ter passado por nenhum posto de saúde. Nós estamos ampliando a equipe do CAPS para melhorar o atendimento, estamos criando novas oficinas, tem planejamento de capacitações a serem realizadas com a equipe, estamos trabalhando um apoio à estruturação da rede de saúde mental na rede básica e iniciando um debate acerca do processo de matriciamento em psiquiatria, para que todas as unidades de saúde do município façam saúde mental na rede básica e tenham o apoio do médico psiquiatra nos atendimentos lá na unidade básica para melhorar
o atendimento da população nessa demanda, que o município de Tubarão tem um público bem alto a ser atendido aqui dentro do programa de saúde mental. Nós temos um número de usuários que utiliza medicamento controlado bem grande. Sobre a responsabilidade técnica, nós fizemos os profissionais que assumiram a responsabilidade, participação em oficinas capacitadoras, estamos encaminhando e já encaminhamos algumas regularizações junto aos conselhos e já está sendo feito as adequações necessárias em toda a rede de saúde para a gente não ter nenhum problema técnico com os conselhos respectivos que fazem a fiscalização do serviço de saúde em todo o estado de Santa Catarina. Os protocolos. Como o município de Tubarão é descoberto de protocolo, nós iniciamos essa discussão com os servidores e com os serviços de referência, fizemos o levantamento das necessidades, estabelecemos as prioridades e alguns protocolos já estão em elaboração e devem ser encaminhados agora para a próxima reunião do Conselho Municipal de Saúde para sua aprovação e implantação no serviço da rede. Para dar um exemplo para os senhores, o município de Tubarão não tinha protocolo de pré-natal. Então, a nossa gestante, até então, ela fazia os exames dentro da rede se o médico ou se a enfermeira guardasse os exames para que ela fizesse. Não havia estabelecido que a gestante tem direito aos exames de pré-natal assegurados em lei. E é isso que a gente está aqui propondo de aprovar já na próxima reunião do Conselho Municipal, que a gestante vai ter, além dos exames de laboratório, a realização também do exame de ultrassom durante o pré-natal, para que a gente tenha cada vez mais uma melhor qualidade de gestação e uma diminuição nos casos de óbito neonatal e até mesmo de gestantes, que acontecem, infelizmente, ainda no nosso município. Servidores readaptados, a gente fez um planejamento com as coordenações e redistribuímos alguns servidores na rede. Mais 5 minutos, secretária. Redistribuímos alguns servidores na rede de acordo com a necessidade dos serviços. Horas extras. Nós fizemos uma distribuição do serviço de transporte de usuários e no atendimento das unidades em 2 turnos, para que a gente tentasse diminuir o excesso de horas extras, que a gente, inclusive, foi notificado pelo Tribunal de Contas. O município de Tubarão tem um número muito grande, um número muito grande de profissionais em uso de horas extras. Dialogamos com os servidores para avaliar quem tem interesse em ampliar a jornada. Nós temos muitos serviços no município que foram concursados para 30 horas e que a gente gostaria que esses servidores migrassem para 40, com a diferença salarial correspondente. E a gente está com isso sendo discutido na Procuradoria Jurídica do município para a elaboração de um projeto de lei que possivelmente vai vir para essa casa, porque a gente tem vários servidores que já se manifestaram positivamente a migrarem para uma jornada maior, que atende melhor aos nossos interesses e ao interesse da população. Lógico, com um reajuste salarial correspondente à diferença de jornada, né? Essa foi a primeira apresentação que eu preparei para os senhores. Nós fizemos uma outra apresentação específica sobre medicamentos, que eu não sei se os senhores gostariam que eu apresentasse, ou se querem fazer as perguntas e a gente vai encaminhando? Eu acho que é mais produtivo, né? A gente, através das perguntas, focar naquilo que é de mais interessante, ou mais importante para cada vereador. Pode ser assim? Já que nós tivemos um relato aí de toda uma situação. Conforme combinado, acordado com aqueles vereadores que puderam estar presentes antes das 7 ali no gabinete, nós vamos dar 3 minutos para cada vereador se pronunciar e fazer as suas perguntas, solicitando que não haja um bate-bola, que façam os seus encaminhamentos às suas perguntas e a secretária vai responder a cada vereador
e assim a gente passa para outro vereador sucessivamente, tá bom? Então, cada vereador usa os seus 3 minutos, faz as suas indagações e a secretária vai responder. Aquele que não achar que já foi contemplado pela fala do outro vereador, pode abdicar da palavra. Com a palavra, o vereador Carlos Zamparetti. Boa noite, presidente, vereadores, funcionários da casa, imprensa, público aqui presente, principalmente servidores da saúde e secretária Tanara. Foi falado ali na castração dos animais, que já foi várias vezes debatido nessa casa, já é consenso, eu notei, tanto nessa casa como também na Secretaria da Saúde, que a maior influência desses animais está vindo das comunidades, né? E se aglomeram aqui no centro da nossa cidade. Você falou que há um planejamento. Eu vou ser um pouco mais específico. Tem data para começar a primeira castração na comunidade? Presidente, quer fazer? É uma só essa. Sim, nós estamos com credenciamento encaminhado para a licitação. A minha data está restrita à abertura do processo e à homologação desse contrato. Assim que nós tivermos o contrato consolidado, nós iniciamos o processo de trabalho, porque o edital descreve exatamente a realização dessas funções. Então, além do cadastramento das famílias, da identificação da quantidade de animais, da realização das castrações por início em determinadas áreas mais vulneráveis. Eu não posso lhe dar hoje uma data concreta, porque eu dependo da publicação, mas eu acredito que leve em torno de uns 20 dias, mais ou menos. Sim. Uhum. Com a palavra, o vereador Clodoaldo de Medeiros. Secretária, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Na realidade, Tanara, eu gostaria de ter 4 itens aqui. Eu posso nominá-los e depois, se você puder responder. Chamou muita atenção essa questão da SAMU, da falta de repasse do consórcio dos municípios, e que Tubarão tem arcado, né, com essa responsabilidade. Qual é a tua política em relação a isso? Se já tem feito algum contato? E que como, de repente, essa casa, assim como foi feito aquelas visitas, né, a respeito do hospital, possa se integrar, no caso, também nesse processo e através da nossa comissão da saúde da casa. Outra questão também é sobre essa pactuação do PPI, a sua avaliação, o porquê disso, dessa demora de não ter esse tipo de relacionamento com o Estado, haja vista que pode não vir um recurso, se isso não estiver atualizado. Me corrija se estiver errado. Da mesma forma, você falou da demanda livre, se pode se dizer assim, da questão dos exames ali, eu não sei se é dentro desse programa, o porquê de algumas unidades estão se valendo dessa proposta e as outras ainda não se integraram, já que ela tem um resultado melhor. Se isso não dá para se fazer uma verticalização, não uma obrigação, mas já que está funcionando, porque se reclama muito das filas aí nas madrugadas. E por fim, né, eu queria entender um pouco, se tu pudesse me relatar, o porquê que tinha esse procedimento de dar dinheiro às unidades, na questão de exames, e não sim o exame, a requisição própria dita. O porquê disso, se isso é saudável ou não, eu não entendi. Dinheiro vivo para a pessoa da unidade estar distribuindo no exame e tendo um valor específico. Eu não tenho assim, não tive uma compreensão mais lógica nisso. Seriam essas ponderações. Obrigado. Bom, com relação ao SAMU, nós fizemos um diálogo já no consórcio aqui na Murel, na CIR, fizemos um debate com relação a isso com os secretários envolvidos e nós vamos ter que encaminhar uma correspondência ao Estado, porque, na verdade, há uma lei aprovada em cada município desse que pactuou com o Tubarão o consórcio para atendimento do serviço móvel de urgência e nenhum dos municípios está cumprindo. Então, a gente vai ter que acionar de outra forma os encaminhamentos, porque o diálogo, no primeiro momento, não surtiu efeito.
Com relação à PPI, eu trouxe aqui, não sei se conseguiria colocar para mim, está identificado ali como, pode tirar esse, por favor? PPI, fevereiro de 2015, a última, isso, por favor. Vê se consegue ampliar, não? Acho que vamos localizar, diminui um pouquinho, por favor. Desce para a gente ir nos exames, especificamente nas consultas. Pode descer mais um pouquinho, por favor. Isso aqui é uma PPI, tá? Isso aqui é a pactuação que foi feita. E aí a gente tem aqui a PPI ambulatorial, que nos dá as cotas que o município tem e aquilo que a gente referencia para outros municípios daqui. Pode parar um pouquinho, por favor? Ali, ó, diagnóstico por endoscopia. Na primeira coluninha ali, a gente vê a cota que a gente tem para utilização. Aparece ali 805. 805 significa a quantidade. Então, pensa assim, nós estamos aqui em 100 mil habitantes. Né? A cota do município de Tubarão, para um exame de endoscopia, por exemplo, está restrita a 8. O município, o que é que ele faz? Ele compra esse exame a custo próprio, ele paga com dinheiro próprio, com seus 15% da saúde, para poder ampliar. Cateterismo, acho que eu já dei esse exemplo para vocês, uma oportunidade anterior, o município de Tubarão tem 4,7 por mês de cateterismos. Então, imagina atender 100 mil pessoas com 4 exames, 0,7 por mês. O que é que o município faz? O município acaba comprando mais exames para diminuir essa carência. E aí a gente pede que haja também um empenho, de modo geral, dos senhores, para que essa PPI seja revista. Ela está sem revisão desde 2010. E nós já estamos aí com uma população que aumentou muito de 2010 para cá. E quem sofre essas necessidades é a população. E, infelizmente, a gente tem que se virar de outras formas e acaba tendo que investir recurso que acaba fazendo falta em outros setores, mas que é necessário, porque não dá para deixar uma pessoa num risco de morte esperando por um exame para ser autorizado. Então, a gente tem procurado, dentro do município, desde que a gente assumiu, a partir de outubro, a gente tem procurado manter a fila de risco em dia. A gente tem 2 filas. A fila da rotina, daquele paciente que não tem indicação de risco, e a fila daquele paciente em que o médico diz que é um caso grave e que há um risco de vida, se ele demorar muito para fazer aquele exame para ir para o encaminhamento futuro. Então, esses pacientes que têm risco, a gente tem encaminhado com a maior brevidade possível aos custos do próprio município, sem contar com a pactuação da PPI. Com relação à agenda aberta, vereador, por que todas as unidades não estão fazendo? Nós iniciamos esse diálogo agora, há pouco tempo. Então, é uma coisa recente. Para alguns servidores, é uma novidade. Alguns deles ainda não têm o amadurecimento para abrir a agenda e para trabalhar dessa forma, sem a restrição de fichas, abolindo essa forma de trabalho. É gradativo. E também a gente tem outra necessidade, que eu não culpo, de todo modo, as equipes. Nós temos falta de servidor. O processo seletivo vem também para ajudar isso. Unidade que eu tenho um técnico de enfermagem somente e um enfermeiro, como que eu posso exigir que esse enfermeiro trie 30 pessoas numa manhã? Então, nós precisamos dar condições para que essa equipe também possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível, para que a gente possa cobrar um pouquinho mais de resolutividade. Então, o processo seletivo vem ajudar isso também. E com relação aos exames, eu só esclarecendo, não se trata de que antes era dado dinheiro para o usuário fazer o exame, não era dessa forma. A unidade é que recebia uma cota em dinheiro. A unidade recebia R$2.000. O laboratório ia fazendo os exames até gastar os R$2.000. Quando chegava perto de gastar, normalmente havia uma ligação telefônica em que o responsável pelo laboratório dizia: ó, vocês não mandem mais ninguém, porque a cota de vocês acabou. Então, o controle não ficava muito na mão da equipe.
O que a gente fez? A gente transformou essa cota de dinheiro em cota física. Hoje as unidades recebem 450 exames, 500 exames, depende da população que ela atende. E aí fica muito mais fácil de controlar, porque esse volume de autorizações está na mão da enfermeira hoje. Senhor presidente, grato, e só quero esclarecer, não estava duvidando, mas eu queria compreender melhor e assim você o fez. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Heraldo Pereira. Boa noite, presidente, senhores vereadores, mesa diretora, imprensa, colaboradores da casa, funcionários da Fundação de Saúde que estão aqui presentes. Também boa noite também à secretária. Quando a Tanara, a secretária, citou na questão do INAMPS, secretária Tanara, eu, infelizmente, usei muito. E nós, lá do bairro do quilômetro 60, nós ia 3 horas da madrugada, 4 horas, 2 horas. Mas só a diferença, secretária, é que nós íamos 3 horas, 4 horas, no dia seguinte, no amanhecer, o médico já estava ali 8 horas, 9 horas para nos atender. Não tinha essa questão de agendamento. Você sair da sua casa, vir agendar, voltar para a comunidade do quilômetro 60, de bicicleta, a pé, de carroça, e depois, outro dia, vir consultar. Então, eu vejo assim a vantagem que tinha, né? Nós fazíamos aquela viagem, mas já seríamos atendidos no dia seguinte. Talvez, na questão do agendamento, como você citou, se o cidadão que sai da sua casa, que tem o posto de saúde lá no seu bairro, que ele vem 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, mas que logo em seguida, na hora do expediente, 8 horas que o médico profissional chega, o médico, ele já for atendido, ele vai sair feliz da vida, na questão do agendamento, né? Então, eu só tenho aqui, ó. E também os nossos profissionais, os médicos, aí seria agora passar por uma parte de perguntas. Especialista, se já estão contratando especialista? Essa seria uma pergunta. A questão, os nossos profissionais, os nossos médicos, eles são contratados para trabalhar por consulta ou por hora? Se é 6 horas diária, ou 8 horas diária, ou hora semanal, né? Na questão, se é 10 consultas por dia, talvez o médico então cobre por consulta da Secretaria de Saúde. Seria outra pergunta. E mais uma, seria o programa Mais Médico. A Prefeitura do município de Tubarão aderiu ou vai aderir a esse programa Mais Médico? Aí, também o orçamento da Secretaria, secretária, com a contratação, com esse processo seletivo, não vai passar assim do orçamento da Secretaria, com essas novas contratações? E a questão também da descentralização, sobre o que você falou, sobre a fralda e oxigênio, também seria importante a questão da medicação, né? Em alguns postos de saúde a gente vê que já tem. Então, seriam essas perguntas mais rotineiras que a gente vive o dia a dia. Muito obrigado. Vereador Heraldo, com relação aos especialistas, eu apresentei há pouco aqui o planejamento da Policlínica e expus que nós estamos abrindo um novo credenciamento para a contratação de novos especialistas para o município de Tubarão, mas nós mantivemos ainda em vigor o processo que nós já tínhamos do ano passado. Nós prorrogamos para que a população não ficasse desassistida enquanto nós estamos realizando um novo convênio, certo? Então, nós ainda estamos aí com o edital a ser publicado, mas estamos com a Policlínica funcionando, com os especialistas atendendo hoje. Com relação à sua pergunta, se é por consulta ou se é por hora, eu gostaria que só me fosse esclarecido qual profissional, porque a gente tem dos dois tipos. A gente tem credenciamento por consulta e a gente tem profissional que é contratado por carga horária. Então, eu precisaria saber a qual o senhor se refere. Os médicos que estão nos postos de saúde. É por carga horária. Carga horária. Carga horária. Porém, eles estabelecem, até então, né, estabeleciam uma quantidade em acordo que foi realizado, não sei de que forma. Hoje nós estamos chamando todos eles para conversar, estamos revendo essa quantidade que estava limitada aí a um número de 10, e que com os profissionais que a gente está conversando hoje, nós estamos ampliando para um número mínimo de 20. Então, os profissionais que a gente já está conversando, com a enfermeira e com o médico, ou com o enfermeiro e com o médico, nós já estamos ampliando esse atendimento nas unidades básicas para, no mínimo, 20 atendimentos em 5 horas de serviço. E o serviço do médico na unidade não se restringe somente a consultas. Ele faz outras coisas além da consulta. Por isso que tem que ter uma distribuição de horário também
limitado ao tempo de consulta, ao tempo de visitas, ao tempo de outros atendimentos. Com relação ao Mais Médicos, sim, o município aderiu ao programa. Nós já temos, hoje, o programa Mais Médicos e Provab é um só cadastro, e o município não foi contemplado no Mais Médicos, mas foi contemplado no Provab, e nós temos 3 médicos do Provab trabalhando no município de Tubarão já estão atendendo hoje, como já estavam no ano passado também. O orçamento da secretaria, lógico que a gente tem um limite, mas nós já fizemos algumas ações que economizamos em alguns pontos para poder ampliar em outros. A necessidade do servidor que está ausente hoje é muito importante, e é por isso a gente enxugou em algumas outras ações que a gente achou que poderia ficar menos, para poder contratar os técnicos, os agentes comunitários, que são extremamente necessários, os agentes de endemia, haja vista que nós estamos aí com uma epidemia se instalando no estado de Santa Catarina com relação à dengue, e nós temos que ter a equipe completa para poder trabalhar essa prevenção dentro do município de Tubarão. É importante que vocês também sejam nossos parceiros na multiplicação da responsabilidade de prevenção com relação às águas paradas, com relação ao lixo nos quintais. O principal fator de proliferação do mosquito ainda está relacionado com o lixo, porque a água se acumula em determinados pontos desse lixo e é ali que a fêmea acaba colocando seus ovos. E com relação à medicação nas unidades, o vereador Heraldo tem toda a razão, nós estamos devendo isso ainda às unidades por conta de todos os problemas que a gente teve com a mudança do sistema a contábil do município da IPM para a Beta, em que nós ficamos ainda sem poder de compra até o final do mês de fevereiro. Então, foi a partir do começo do mês de março que nós pudemos solicitar as autorizações de fornecimento, e é a partir dessa data que nós estamos recebendo os pedidos, e agora é que a gente está praticamente com o nosso estoque sendo colocado em dia para poder dispensar para as unidades. Mas a partir agora do mês de abril, todas as unidades já vão receber o abastecimento necessário para o seu consumo mês de medicamentos. Muito obrigado, secretária, e parabéns pelo trabalho e para todos os servidores da Secretaria de Saúde do nosso município. Passa a palavra ao vereador Júlio César Rodrigues. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Secretária, eu tenho algumas perguntas aqui. A minha primeira pergunta: por que o posto de saúde Oficinas 2 está novamente parado? A resposta que eu tive foi que a verba do governo federal não foi repassada. Então, eu tenho aqui uma lista que veio do deputado Jorge Bueira, de onde ele liberou esse dinheiro, que foi liberado desde 2012, em 3 parcelas de R$20 mil, e a partir em 2014 teve 4 parcelas de R$130 mil, no valor total de R$580 mil. Isso eu tenho um relatório vindo de lá, recebi isso hoje, tá? Uma resposta que me deram é que o dinheiro ainda não tinha vindo, não tinha sido liberado, eu tenho esse relatório. Uma das perguntas é essa, e outra pergunta é que está um boato na cidade, até eu acho que hoje no jornal estava escrito, a respeito da clínica do Becker, se realmente vai acontecer isso, porque a gente vê que não tem o porquê acontecer, né, de fechar a clínica do Becker, mas como está sendo falado, né, não só com os vereadores, mas a gente vê a população falando, queria saber se é realidade isso, e o porquê que irá acontecer isso. E de remédios, a falta de remédios eu não vou falar, porque eu acho que o vereador Neno da farmácia, ele vem com isso, ele já vem falando, já faz desde o começo do ano, então eu vou deixar para o vereador Neno. Então eu queria que você me respondesse essas 2 perguntas. Bom, com relação à unidade de Oficinas 2 e com relação às emendas do deputado Bueira, que na verdade essas emendas não foram especificamente só para a unidade de Oficinas 2, elas vieram para 3